Caso da idosa arrastada por um carro de luxo. O motorista presta depoimento à polícia e vai responder em liberdade. Um alerta: 29 pessoas já morreram de dengue aqui no DF neste ano. O número de casos chega a 27 mil. Exclusivo, nossa equipe entrou no presídio de Cristalina, palco de mortes e rebeliões. Copa América, a polícia investiga grupo que vendia ingressos falsos pela internet. Uma boa noite a você, eu sou Rodrigo Orengo e começa agora o Band Cidade, segunda edição. O caso que comove o DF tem novos capítulos. Dono do carro de luxo que arrastou uma idosa vendedora de balões em Taguatinga se apresentou à delegacia e o empresário de 34 anos vai responder em liberdade. E é para lá, para a delegacia que a gente vai agora, centro de Taguatinga. Quem já vai aparecer aqui, já está aparecendo, é o Rodrigo Miranda, em cima do lance. Vai trazer mais detalhes para a gente. O que disse esse empresário na delegacia e que história é essa de brincadeira, hein, Rodrigo? Uma boa noite a você. Boa noite, Orengo. Boa noite a todos que acompanham o Band Cidade, segunda edição. É isso mesmo, viu? O motorista William Wesley Leles disse em depoimento aqui na delegacia de Taguatinga Centro que tudo não passou de uma simples brincadeira. Para a gente falar um pouco mais sobre isso, estou aqui com o delegado responsável pelo caso, que é o Paulo Henrique de Almeida, vai falar com a gente agora. Boa noite, delegado, antes de tudo. Não podemos chamar isso de brincadeira, não, o que aconteceu? Boa noite, com certeza. Qualquer comportamento que atinja a saúde física, mental, psicológica de outro não é uma brincadeira, é uma atitude séria e grave. Agora, eles alegaram aí que queriam comprar os balões, como é que foi a situação? Exatamente. Ele disse que parou ali, realmente o tráfego estava muito intenso por causa da festa junina. Ele parou, viu os balões e resolveu comprar 3 balões para os sobrinhos dele. Ele não tinha dinheiro, a carona dele tinha, só que ela tinha só R$25. O preço dos balões era R$30. Eles discutiram o preço, a senhora falou que não poderia baixar. Então ele teve essa ideia, dessa brincadeira, como ele disse, de puxar simplesmente os balões e depois liberá-los. Pediu para a carona, a amiga dele, puxar os balões e ela assim fez. Ela puxou, eles fecharam o vidro e ele acelerou o carro, só que acabou arrastando a senhora. Agora essa brincadeira pode sair caro, né? Eles podem responder por quais crimes? Exatamente. Atualmente, no momento, a ocorrência está com uma lesão corporal grave, então ela tem até 5 anos de prisão e pode chegar até uma tentativa de homicídio. Nós temos aí 6 a 8 anos. Agora, esse depoimento deles contradiz o da Marina? São vários depoimentos, em alguns pontos contradiz sim. Agora nós vamos ouvir outras testemunhas, a perícia do veículo já foi feita e também imagens, para conseguir robustecer as nossas provas e assim fazer um indiciamento mais correto. Muito obrigado pelas informações, delegado. Voltamos ao estúdio com você, Orengo. Obrigado, Rodrigo. E a Band não esquece, vamos ficar em cima desse caso aí para ver se realmente esse cidadão vai parar atrás das grades e qual vai ser o resultado depois de passar pelo judiciário. Olha, exclusivo, pela primeira vez, uma equipe de TV entrou na cadeia pública de Cristalina, a 130 quilômetros de Brasília. Há mais de 2 décadas, o presídio está superlotado e funciona de forma improvisada. Mas é palco de brigas, motins e mortes e agora está com os dias contados. A Justiça determinou o fechamento e também a transferência de 166 detentos. O prazo acaba sexta que vem. Acompanhe agora uma reportagem especial de Carolina Vilela e do repórter cinematográfico Dênio Gonçalves. Uma estrutura que de tão precária não oferece condição de uso. Instalações elétricas expostas, gambiarras por todos os lados. O banheiro tem um vaso sanitário quebrado e coberto de sujeira. As paredes estão descascadas e tomadas pelo mofo. Na sala de monitoramento, mal cabe um agente. As algemas e chaves das celas são guardadas de forma improvisada. Olha a situação dos banheiros dos servidores. Virou até depósito. Tem extintor, cadeira e caixas dividindo o pequeno espaço. As fotos exclusivas cedidas pela Justiça e Ministério Público de Goiás mostram a situação da cadeia pública de Cristalina, a 130 quilômetros da capital do país. A unidade está superlotada. Com capacidade para 32 presos, hoje abriga 166.
em 5 celas. Alguns dormem sentados ou em redes improvisadas com lençóis. O ambiente degradante foi denunciado pelo Ministério Público. Além de oferecer riscos aos presos e servidores, com condições insalubres, o presídio construído em meio às casas também representa perigo aos moradores da região. Por se tratar de uma unidade prisional que está no meio da cidade, cada fuga representa um perigo concreto, um risco concreto de mal para o cidadão de Cristalina. A penitenciária coleciona casos de fugas. Em 2018 foram 3. 26 presos escaparam. Houve troca de tiros. Eu tô com medo, amor, ali. Em maio, 18 detentos fugiram do presídio de Cristalina, pulando o muro de uma casa vizinha. Os criminosos cavaram um buraco e fizeram um túnel. As imagens mostram como os bandidos escaparam com facilidade. 10 deles foram recapturados pela polícia. Alguns presos que foram recapturados disseram que aproveitaram um buraco que já existia no subsolo aqui da cadeia pública de Cristalina e que teria sido feito em uma outra tentativa de fuga. Eles começaram a cavar esse túnel no domingo, por volta das 6 horas da tarde, depois da última vistoria, e terminaram o serviço cerca de 20 horas depois, na segunda-feira, dia 27 de maio, às 2 horas da tarde. O túnel passou por aqui, nesse corredor, e acabou nesse muro, que é divisa com uma casa. Em menos de um ano, já foram 2 fugas e uma tentativa pelos fundos da cela 4. E para evitar que os detentos escapem também pela parede, foram instaladas essas grades super reforçadas aqui. A fachada da penitenciária comprova a fragilidade do local. O muro é tão baixo que facilmente é alcançado por quem está do lado de fora. A proteção é feita apenas por concertinas, que são uma espécie de arame farpado e cacos de vidro. Por questões de segurança, a gente só pôde chegar até esse ponto aqui, que é a entrada da carceragem. Nossa equipe não foi autorizada a fazer imagens internas, mas a situação é tão grave que a Justiça considerou que o presídio de Cristalina é uma bomba prestes a explodir. O juiz Carlos Arthur Oche Alencar determinou a total interdição da unidade. O prazo para que os detentos sejam transferidos para outras cadeias termina no dia 21 de junho. A multa diária, em caso de descumprimento, é de R$50 mil. Qual que é o risco iminente aqui? Com riscos de fuga, uma que nós tivemos em outubro do ano passado, ocorreu inclusive troca de tiros. E algum tiro, alguma bala perdida pode eventualmente vitimar alguma pessoa inocente, né? Esse presídio é no meio do centro urbano, com vários prédios e residências, problemas estruturais com questões elétricas. Além das constantes fugas, o local também é palco de brigas, motins e mortes. Tem bandido de assalto a banco, assalto a carga, homicidas, sequestradores, são bandidos perigosos. Tem um integrante de facção local, já teve integrante de facção de âmbito nacional. Isso tudo recrudesce a nossa necessidade de ter um presídio, uma unidade prisional condizente com isso. O local não pode receber mais nenhum preso. Desde a década de 90, aqui funciona a nossa cadeia pública. E antes era uma fábrica de manteiga, um laticínio. Então, a própria estrutura das paredes, da laje, do concreto, do chão, ela não é adequada para o funcionamento de um presídio. A OAB, de forma voluntária, está bancando a construção de mais uma cela no local, sem a ajuda do governo de Goiás. Como o Estado de Goiás senta em cima das necessidades do povo, não está tomando a atitude que lhe cabe pela Constituição, ele é o único responsável, segundo a Constituição, pelo sistema penitenciário estadual. E mesmo assim é o único que não está fazendo nada. A tendência é, assim como aconteceu em Rio Verde, em outras unidades que tiveram essa iniciativa do Conselho da Comunidade, é que seja de 2 a 3 vezes mais rápido do que se fosse pela iniciativa pública. E muito mais barato, até 6 vezes mais barato do que se fosse pelo Estado. Quem literalmente mora com o perigo ao lado, não esquece os momentos de tensão. Da outra vez foi de cá, mas foi lá pro quintal.
Pulou pro seu quintal? Tira a senhora ovo o tempo todo? Direto. É dia e noite. O filho da Cléris cumpria a pena aqui. Ela reclama da falta de estrutura. Eles têm que pagar, né? Mas eles não precisam viver igual o bicho ali dentro também, né? E botando a vida deles em risco. Eles têm que pagar o que eles fez. Em Cristalina, a justiça decidiu intervir antes que acontecesse uma tragédia, mas essa é só uma parcela pequena de um sistema carcerário que vive mergulhado em um caos. Pois é, em nota, a Diretoria-Geral da Administração Penitenciária se limitou a dizer que a reforma feita pela OAB e pela comunidade está amparada pela legislação federal. A Procuradoria-Geral do Estado vai recorrer da decisão da Justiça e a Secretaria de Segurança de Goiás informou que só depois que houver uma decisão definitiva é que vai tomar as devidas providências de transferência dos presos. E vamos saber agora como é que está o trânsito na Esplanada com imagens do nosso helicóptero da Band News FM. Está vendo aí eixo monumental, chegando lá na Esplanada dos Ministérios, trânsito movimentado, por enquanto sem congestionamento, já passando agora pela rodoviária do Plano Piloto, chegando na Esplanada, imagens do Rafael Procópio. Lembrando a você que amanhã, a partir das 6 da manhã, tem interrupção na Esplanada, hein? Quem vier que desce lá para o Congresso Nacional vai ter corrida de Corpus Christi. Fica ligado que amanhã é só pelo anexo dos ministérios. Vamos rodar aqui justamente as câmeras do DR agora, começando pela EPGU. Colocar na tela a EPGU, olha que beleza, hein? Maravilha, sem problemas agora no trânsito. Essa hora, ontem estava tudo travado na EPGU, hoje sem acidente, trânsito seguindo livre. Mais uma via aqui, mais uma câmera do DR. Vamos rodar nossas câmeras para monitorar o trânsito. Por enquanto, está seguindo bem. Vamos só atualizar aqui essa câmera, para saber justamente é EPGU ainda, EPGU. Vamos seguir para a Estrada Parque Aeroporto. Aí está a Estrada Parque Aeroporto, né? Aí está a Estrada Parque Aeroporto, por enquanto está fluindo bem, um pouco lento o trânsito. Vamos para a próxima via, lá para a EPTG, Israel Pinheiro. Olha aí, ó, trânsito bastante intenso na EPTG. Na volta para casa, você está se preparando já para sair do trabalho, vai pegar um trânsito um pouco movimentado, mas por enquanto sem congestionamento. E vamos para a última câmera do nosso giro, EPNB, sentido Riacho Fundo. Por enquanto, uma beleza, hein? Maravilha o trânsito. Vamos torcer para que continue assim, sem problemas no trânsito. E olha, a Câmara Legislativa decidiu arquivar a investigação do caso do deputado distrital acusado de fraudar a lista de presença. É o Robério Negreiros, que pediu mais tempo de afastamento agora, não está indo trabalhar. Quem traz mais detalhes para a gente é o Cláudio Marcos. Que história é essa, hein, Cláudio? Foi mais uma investigação que acabou em pizza aqui na Câmara Legislativa. Uma boa noite. Boa noite, Rodrigo. Boa noite a todos. Olha, Rodrigo, tem cara, tem cheiro e aparência de pizza, viu? Porque a mesa diretora, então, como você falou, decidiu arquivar esse pedido de cassação contra o deputado Robério Negreiros por falsidade ideológica que foi encaminhado pela ONG Adote um Distrital. Essa decisão saiu agora no fim da tarde. Segundo a mesa diretora, ele já foi punido porque teve os dias descontados. Como você falou, ele assinou a lista de presença mesmo estando em viagem fora do país. Rodrigo. Olha, Cláudio, eu lembro da época de colégio, lá em Minas Gerais, quando você fez o primário, lá tinha essa história também do colega assinar a frequência e ir para o recreio. Tinha essa história também, Cláudio? Não, lá não tinha não, viu, Rodrigo? Se tivesse, ganhava falta e até suspensão também. Então agora a gente vai seguir acompanhando, porque a Câmara Legislativa, então, entendeu que apenas descontar os dias parados aí do Robério Negreiros é punição suficiente. Agora a gente lembra, o processo de falsidade ideológica continua sendo investigado pela Polícia Civil e pelo Ministério Público. E tem que investigar mesmo, né? Uma coisa é no colégio, né, Cláudio? Outra coisa é na Câmara Legislativa, onde a rapaziada precisa dar o exemplo, né? O Cláudio Marcos vai continuar acompanhando agora se vai ter realmente desdobramentos, né? A investigação interna já acabou em pizza. Olha, um alerta, 29 pessoas já morreram em consequência da dengue aqui no DF só neste ano. Além disso, foram notificadas mais de 27 mil casos da doença. Planaltina e Ceilândia apresentam o maior número de casos. De acordo com o novo boletim epidemiológico, entre 1º de janeiro e 8 de junho, foram registradas 31.122 notificações de dengue em todo o DF, um aumento de 3,2% desde o último boletim.
Desse total, mais de 27 mil são casos prováveis da doença. 29 pessoas já morreram. Além disso, há 41 casos considerados extremamente graves. Para cada 100 mil habitantes, 876 pessoas podem estar com a doença. Por isso, fique atento aos principais sintomas da dengue, que são febre persistente, dores no corpo, dor atrás dos olhos e vômito. E a partir de amanhã, a Secretaria de Saúde terá mais um aliado no combate à dengue e no atendimento à população. Uma parceria firmada com a Defesa Civil vai permitir que os moradores façam denúncias sobre o mosquito Aedes aegypti pelo telefone 199, então anote aí. Olha, a Polícia Civil fez uma operação para prender uma quadrilha especializada em tráfico e comércio de armas. As informações estão chegando com o Leandro Aislan, lá no estúdio da Band News FM. Vamos interligar os estúdios por aqui. Já está lá de prontidão o Leandro. Quais são as informações por aí, Leandro? Boa noite. Boa noite, Rodrigo Orengo. Boa noite a todos. Cerca de 260 policiais civis aqui do Distrito Federal atuaram nesta operação, nesta terça-feira, para cumprir 36 mandados de prisão e outros 36 de busca e apreensão. Os alvos foram integrantes de uma organização criminosa acusada de crimes como tráfico de drogas, comércio ilegal de armas, furtos de celulares em grandes eventos, sendo a última atuação deste grupo em shows da Fan Festival, que ocorre lá no Parque da Cidade. Um dos detidos trabalhava na própria Polícia Civil. Letícia Marques, de 26 anos, era funcionária terceirizada e acessava o sistema da polícia para repassar informações ao grupo. Os mandados foram cumpridos em Sobradinho 1 e 2, Paranoá, São Sebastião, Planaltina e também Planaltina de Goiás. Orengo. Valeu, Leandro, lá na Band News, onde em 20 minutos tudo pode mudar. E vamos de uma operação a outra, porque uma quadrilha acusada de vender ingressos falsos para partidas da Copa América é investigada pela Polícia Civil aqui do DF. Os bilhetes anunciados em uma rede social custavam entre R$ 140 e R$ 500. Ninguém foi preso ainda e pelo menos 9 pessoas caíram no golpe em 3 estados. Veja o que o delegado responsável pela apuração falou hoje mais cedo. Conseguimos identificar 3 pessoas que estão envolvidas nesse tipo de golpe. Uma delas faria os perfis falsos, utilizaram 4 perfis falsos e as outras 2 cederam as contas para recebimento dos valores. As pessoas faziam o depósito dos valores referentes aos ingressos nas contas e recebiam também, via rede social, o número de um voucher, que era falso e a pessoa não conseguia retirar o ingresso. E a cobrança da bagagem continua. O presidente Jair Bolsonaro vetou a volta da gratuidade em voos domésticos. Assunto de hoje para o Cláudio Humberto. O presidente Bolsonaro decepcionou com seu veto ao direito de cada passageiro a uma mala de até 23 quilos em viagens aéreas. Ele acreditou na mentira dos lobistas das empresas aéreas e da agência reguladora ANAC. A mentira de que quem viaja sem bagagem paga caro por causa da bagagem dos outros. Isso é falso. A ANAC e empresas aéreas prometeram há mais de 2 anos, quando inventaram essa cobrança, que o preço das passagens seria reduzido. Eles enganaram os trouxas, ou seja, nós. Nesses 2 anos, passagens e bagagens subiram de preço inúmeras vezes. Bolsonaro ignora como esse assunto é caro aos seus eleitores de classe média, mas infelizmente políticos como ele não ligam muito para isso, sabe por quê? Porque afinal eles não pagam pelas passagens que usam. Somente brasileiros explorados pela falta de escrúpulos do setor aéreo sabem como é injusta essa decisão do presidente, que parece haver capitulado aos interesses das empresas aéreas. E veja a seguir uma conversa com um especialista para tirar dúvidas sobre o vazamento de dados na internet. E vamos ver imagens agora da rodoviária. Atenção a você, corrida de Corpus Christi é na quinta-feira, não amanhã, como a gente falou agora. Então fique ligado, amanhã a esplanada liberada, na quinta a esplanada vai fechar. Então atenção para acompanhar o trânsito. Por enquanto, movimento bom aqui na rodoviária do Plano Piloto. A gente volta já. Nesses últimos dias, os vazamentos de conversas entre o ministro Sérgio Moro e o procurador Deltan Dallagnol foram um dos assuntos mais comentados na mídia. Os hackers seriam os responsáveis pela invasão das contas. Para saber
como a gente deve se proteger dessas invasões, a gente recebe aqui no estúdio o especialista em segurança de dados, professor Edgar Devanier, está com a gente. Uma boa noite, professor. Boa noite, Rodrigo. Seja bem-vindo aqui ao Band Cidade. Obrigado. O que o telespectador quer saber, professor, é o seguinte: se nem o Moro e nem o Dallagnol estão protegidos, imagina nós, réis mortais. É possível se proteger, professor? Na realidade, as pessoas têm que tomar um cuidado com alguns pontos que às vezes passam desapercebido no dia a dia da gente. Primeiro, manter um sistema operacional do celular sempre atualizado, não só o do celular, de qualquer equipamento eletrônico. Eu tenho um computador, eu tenho um tablet, então eu tenho que manter esses equipamentos com o sistema operacional atualizado. No caso, por exemplo, do WhatsApp e do Telegram, existem algumas diferenças entre os dois aplicativos. Então, o Telegram, ele armazena todas as conversas na nuvem, já o WhatsApp, ele armazena no próprio celular. Então, a gente tem que tomar muito cuidado com os dados que estão armazenados, porque dados confidenciais eu tenho que tratar com alguma segurança. Então, eu tenho que ativar dentro dos aplicativos dispositivos de segurança para garantir que os hackers não vão conseguir. Por exemplo, o Telegram tem a validação de segurança em 2 níveis. Então, você tem, além de receber um token que vem da operadora, você tem uma senha pessoal. Nesse sentido, essa senha pessoal não pode ser adquirida por um hacker, uma vez que ela está pessoal na sua memória, né? Então, nem pensar em passar essa senha para alguém que ligar, que pedir para atualizar e manter o sistema também atualizado, né? Agora, professor, no caso do juiz Sérgio Moro, o ex-juiz, o atual ministro, ele recebeu um telefonema dele mesmo. Aí ele foi lá e atendeu. E o hacker entrou no sistema. Também, como evitar isso? Bom, primeiro não atendeu o telefone, né? No caso, eles conseguiram clonar o chip que estava do celular dele. Então, eles fizeram a ligação com o chip clonado para o celular dele e, a partir daí, tá, algumas coisas foram copiadas ou ele conseguiu hackear o celular do Sérgio Moro. Mas aí, no caso, a gente tem que tomar muito cuidado com isso. Porque, por exemplo, o Telegram você pode abrir as conversas em múltiplos celulares. Então, existe uma forma de você trabalhar no Telegram com o chat secreto. O chat secreto, todas as conversas não são armazenadas na nuvem, são armazenadas, você pode configurar que aquelas informações podem ser excluídas dentro de um tempo que você configura. Então, se você estiver tratando dados confidenciais, esses dados, numa linha do tempo, eles acabam sendo excluídos automaticamente no sistema. Está chegando muita pergunta aqui, professor, até porque está todo mundo assustado com essa história aí, né? Como se proteger se o sistema for invadido? Se o cidadão sabe que o sistema for invadido, é uma pergunta que chega do Rodrigo Carvalho, lá do Gama. O que ele deve fazer? Na realidade, quando você tem um celular invadido, eu recomendo que você simplesmente faça reiniciar o celular. Você reinstala o sistema operacional e, a partir do momento da reinstalação do sistema operacional, você faz uma formatação numa nova versão do sistema operacional, excluindo toda a parte interna do sistema. Tá? A mesma coisa acontece. Quando a gente não tem um antivírus ou a gente não tem um equipamento para tirar, talvez seja necessário você formatar ou um computador, ou formatar um tablet, ou formatar um celular, para que você tire aquele software malicioso que está ali dentro tentando obter suas informações. Então, é muito importante que, quando você receber algum e-mail que você não tem certeza da autenticidade daquela mensagem, simplesmente faça a exclusão. Eu tenho constantemente recebido mensagens: você ganhou na loteria, você tem que acertar o seu cadastro no banco. Eu simplesmente faço a exclusão, porque eu sei que isso tudo pode ter um cavalo de Troia escondido por trás ou um outro tipo de aplicativo para roubar suas informações. Eu achei que era só eu, professor, o sortudo da loteria. O senhor recebe também? Eu tenho certeza que muita gente recebe, então não clica, né? Recentemente, a minha esposa exclui direto. Recentemente, a minha esposa recebeu uma mensagem do WhatsApp que ela precisava fazer dentro do WhatsApp, que ela precisava fazer uma atualização. E ela veio conversar comigo e falou assim: eu nunca vi um negócio desse aparecer. O que eu faço? Eu falei: simplesmente ignora. Porque são hackers que mandam uma mensagem para o seu WhatsApp e, a partir do momento que você aciona aquela atualização, você se torna um zumbi na mão deles, porque eles começam a ter todas as informações a respeito do assunto. E ninguém quer virar zumbi, dicas importantes. Professor, obrigado pela presença aqui no Band Cidade. Muito obrigado pela participação de falar a respeito do assunto. E todo mundo precisa se prevenir, se cuidar. E olha, veja a seguir: falso pastor é preso no Paraná por pedofilia.
Vamos ver imagens agora da L2, trânsito movimentado, e a gente volta já já. Um falso pastor é acusado de abusar sexualmente de jovens que frequentavam um culto na casa dele. Para atrair os adolescentes, o homem oferecia presentes e lanches. 9 casos já foram confirmados pela polícia e acredita que esse número pode ser ainda maior. Anjo Eric. Era assim que Gilmar Oliveira dos Santos, o falso pastor, se apresentava para abusar sexualmente dos adolescentes da Igreja Pentecostal Leão da Tribo de Judá. A mãe de 2 jovens, que não quer ser identificada, contou que achou estranho o comportamento do religioso, que preferia fazer os cultos dentro da casa dele e não na igreja. Ele levava os adolescentes, era muito adolescente, era mais ou menos uns 25 adolescentes que ele levava para a residência dele. E ali ele ficava o dia todinho com elas. Já são 9 abusos confirmados, mas é possível que o número aumente. O falso pastor atraía os adolescentes com presentes e lanches. Dizia que eles faziam parte de uma comunidade e que não poderiam contar nada do que acontecia para ninguém. Essa comunidade é nossa, ninguém pode saber, se contar isso vai acabar. E elas gostavam de ser presenteadas, de receber perfumes, de comer. Nós não sabemos exatamente de onde ele tirava essa renda. A mãe conta ainda que as filhas estão muito abaladas e que até desenvolveram pensamentos suicidas. Ela chegou a se cortar, a se manipular, a fazer corte nos braços, falar que queria suicidar, que não queria viver mais no mundo. Ele responde aí por estupro de vulnerável com relação às adolescentes que tenham menos de 14 anos. E com relação às maiores, como tinha uma fraude aí para conseguir esses favores sexuais, ele responde por posse sexual mediante fraude, que também tem pena grave, de 2 a 6 anos. Com relação ao estupro de vulnerável, de 8 a 15 anos por cada uma das vítimas. E a greve do metrô continua, já são 48 dias de paralisação e sem previsão de acabar. Nesse período, a empresa deixou de arrecadar mais de 6 milhões de reais. O TRT, Tribunal Regional do Trabalho, deve julgar nos próximos dias o dissídio apresentado pelo metrô. E os servidores reivindicam a manutenção do acordo coletivo de 2017, também reajuste dos salários e a redução da jornada. O Band Cidade vai ficando por aqui, a gente volta amanhã. Tchau!